Amém, queridos? Vamos lá, ok? Obrigado. Vamos lá, eu quero compartilhar uma mensagem com você. Para isso, se você puder, feche teus olhos, sabe? Eu quero orar por você nesse momento, edificar a tua vida, edificar a tua casa. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, porque grandes coisas o Senhor fará. Obrigado, Senhor, porque nós cremos nas tuas maravilhas. Pai, em nome de Jesus, nos livra, Senhor, de todo mal, nos guarda debaixo dos teus cuidados. Nos faz, Senhor, descansar em pastos verdejantes, nos guia pelas veredas da tua justiça, por amor ao teu nome. Pai, eu te oro por cada pessoa aqui, Senhor, eu te oro por cada casa, por cada lar. Eu te oro por cada pessoa, Senhor, que está aqui sedenta para aprender um pouco mais de ti. Pai, eu te oro, te agradeço pela vida de cada um deles, te agradeço porque grandes coisas o Senhor fará na vida deles. Te agradeço, Senhor, porque existem maravilhas que nós ainda não vemos, mas vamos desfrutar. Te agradeço, Senhor, porque existe algo poderoso da tua parte para conosco. E nós viveremos, Senhor, todos os teus planos e as tuas promessas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Lucas no capítulo 1, a partir do verso 57. Lucas no capítulo 1, a partir do verso 57. Ele fala o seguinte: ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhes havia demonstrado e se alegraram com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Mas a sua mãe tomou a palavra e disse: não, ele será chamado João. Disseram-lhe: você não há nenhum parente com esse nome. Então fizeram sinais ao pai do menino para saber como queria que a criança a chamasse. Ele pediu uma taubinha e, para a admiração de todos, escreveu: o nome dele é João. Imediatamente a sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos ficaram cheios de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre essas coisas. Todos os que ouviram falar disso se perguntaram: o que vai ser este menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. Seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele proveu poderosa salvação para nós, da linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas. E aqui, queridos, eu acho que até aqui é o suficiente para que a gente possa compartilhar aquilo que nós temos para vocês hoje. Amados, eu vou estar com esse paninho aqui para que a gente possa continuar a live. Quero compartilhar com você algo que Deus colocou no meu coração de ontem para hoje. Foi algo assim poderoso da parte do Senhor. Eu lembro de um dia que eu estava na casa de um amigo, a gente estava falando sobre chamado, sobre propósito. E ele disse assim: até quando eu vou viver o meu propósito e quando eu descubro um propósito para a minha vida? Ele me perguntava porque ele estava numa fase da vida que ele estava bem perdido. Ele estava se formando, havia aberto um escritório e o escritório dele estava indo bem, o escritório de advocacia. Só que ele chegou para mim e disse: cara, mas parece que está faltando algo. E eu disse para ele: cara, aquilo que você sente que está faltando nada mais é do que um significado naquilo que você vive. E a gente conversa vai, conversa vem, ele começou a compartilhar que ele se esforçou muito para crescer, se esforçou muito para conseguir o diploma, passar na prova da OAB. Só que no meio do caminho, ele descobriu que estava com medo, um medo grande, de trabalhar muito, de se esforçar muito, de empenhar muito o tempo dele para algo que não era dele, para algo que não fazia sentido. Ele estava com medo de perder tempo. E aí chegou um momento que eu falei: cara, você nunca vai perder tempo quando você está vivendo algo que Deus te deu. E ele disse: cara, mas como é que eu vou descobrir? Como é que eu vou viver isso? Ele estava num colapso que muitas vezes as pessoas passam. É um momento que elas estão vivendo algo, crescendo, avançando, mas não encontram significado naquilo que fazem. Pois bem, tem gente que às vezes não é grato por aquilo que tem, porque acha que o outro tem algo melhor do que você. Tem gente que ainda não é grato por aquilo que recebe da parte do Senhor, porque olha para a vida do outro e acha que Deus abençoou mais a ele do que a si próprio, sabe? Deus abençoou mais o outro do que a mim. Tem gente que pensa assim, tem gente que pensa: poxa, Deus abençoou mais fulano, ciclano do que eu. E fica se perguntando: Deus, por que fulano é mais abençoado?
Eu quando olho para alguém de 1,80, 1,90, eu fico pensando, Deus, por que o Senhor não me deu mais uns 20 centímetros de altura? Já me ajudava muito. Mas eu conversando com Deus, ele disse, olha, as pessoas se apegam muito àquilo que receberam ou deixaram de receber. Em oração, Deus falava muito isso ao meu coração. As pessoas se apegam muito àquilo que receberam ou deixaram de receber. E eu, meditando nessa palavra, comecei a chegar à conclusão de que aquilo que eu carrego é necessário para ver aquilo que Deus me prometeu. Então, se você gosta de anotar, você vai anotar isso. Aquilo que eu carrego é necessário para cumprir aquilo que Deus me prometeu. Chegou um ponto que eu estava conversando com esse meu amigo, você vai entender agora tudo que eu quero te compartilhar nessa manhã. E compartilhando com ele, ele falava, cara, eu não sei o que eu faço da minha vida, eu não sei o que eu faço porque eu tô me sentindo perdido, eu tô me sentindo um pouco triste, angustiado. Ele tava até entrando em depressão por causa disso. E ele disse, cara, me ajuda. Eu falei, te ajudo, mas você vai fazer um compromisso comigo e com Deus. O compromisso que você vai fazer comigo e com Deus é, todos os dias você vai buscá-lo, mas você não vai buscar Deus por direção. Você vai buscar Deus para conhecê-lo. Você vai buscar Deus para conhecê-lo. Mas eu não estou precisando conhecer a Deus, eu estou precisando saber o que Deus quer para mim. Eu falei, mas você nunca vai entender aquilo que Ele quer para você se primeiramente você não saber quem Ele é. Busque a Deus sem intenção nenhuma, busque a Deus sem nenhum tipo de pedido. Tenta fazer isso, porque eu sei que tu está orando para Deus muito, para que Deus te dê algo, para que Deus te mostre algo, mas eu quero que você ore diferente, eu quero que você ore para Ele e diga, Deus, eu quero te conhecer, eu quero me relacionar com você. Comece a orar, comece a contemplar a presença de Deus na tua vida. Pois bem, isso aconteceu, irmão, há uns 8 meses atrás. 2 meses se passaram, ele me ligou e falou assim, cara, hoje eu tô muito bem, eu tô ligando para te agradecer. Eu falei, por que você está me agradecendo? Porque, cara, eu não tinha entendido aquilo que eu precisava fazer naquela hora. Eu sei que eu carregava uma promessa, eu sei que eu carregava algo, mas eu estava me preocupando tanto com aquilo que eu precisava fazer, que eu deixei de dar atenção àquilo que eu precisava ser. Eu comecei a focar nos pontos em que me faltava e comecei a tentar melhorar continuamente. Mas eu perdi a noção de que a melhora nem sempre é aquilo que Deus espera de tão grande pra gente. Às vezes aquilo que Deus espera pra nós não se trata de melhora, se trata de relacionamento. Por que eu trouxe essa mensagem para vocês hoje? Primeiro porque é segunda-feira e eu quero liberar uma palavra de vida sobre a tua casa. Eu quero liberar uma palavra de crescimento sobre o teu trabalho, sobre tudo aquilo que você fizer, para que você faça e frutifique em abundância. E quando eu lembrei dessa história com esse meu amigo, ele me trouxe muito algo sobre alguém que trabalhava muito para conseguir. Isabel e Zacarias eram pessoas que tentaram por muitas vezes engravidar, mas não conseguiram, e eles desistiram. Não, é estéril, não tem mais o que fazer. Então vamos continuar. Zacarias continuou sendo fiel a Deus. Quando a promessa veio, quando a promessa estava diante dele, ele não soube o que fazer. E ele começou a perguntar, tá, mas como é que as coisas vão acontecer? Até que o anjo disse, olha, você não vai mais falar. E ele ficou calado. Você sabe por quê, irmão? Que muitas vezes Deus nos impede de falar? Porque às vezes com as mesmas palavras que a gente profetiza aquilo que queremos viver, a gente fecha portas que Deus estava planejando abrir para nós. Porque a murmuração fecha portas. Enquanto eu tenho uma palavra que abre caminhos, eu posso ter murmurações que fecham caminhos, que entulham poços. Então guarde isso no teu coração em nome de Jesus. Porque tem vezes que o inimigo vai trazer desmotivação na tua vida, na tua casa, para que você não esteja alinhado com aquilo que Deus te deu, sem o foco que Deus precisa que você tenha, um foco numa direção, um foco no seu propósito, e nesse momento você saia do caminho, você saia de onde Deus te disse para estar, e aí você perde o tato, você perde o feeling, você perde essa capacidade de identificar aquilo que Deus está fazendo ou deixando de fazer, porque você está focado naquilo que você não tem. Irmão, é muito fina a linha
que nos separa daquilo que nós fazemos e do que determina quem nós somos. Presta atenção nisso, que é muito importante você aprender sobre isso. É muito fina a linha daquilo que eu estou fazendo e eu me torno aquilo que eu faço. Quer ver uma coisa? Chega pra pessoa e pergunta assim: minha filha, o que é que você faz da vida? Eu sou do lar, eu sou dona de casa. O que é que você faz da vida? Eu sou professora, eu sou aquilo. Mas você concorda que tudo isso não passa de algo que você faz? Você concorda que tudo isso não passa de algo que você faz? Então, se você faz, aquilo que você faz está determinando quem você é. Eu sou professora, eu sou terapeuta, eu sou profissional do... Enfim, você tem inúmeras profissões. Mas a gente vive num mundo que sutilmente o mundo começa a nos dizer que aquilo que nós fazemos é aquilo que nós somos. Não tá errado você dizer que, o que você é? Eu sou manicure. Não é errado. A ideia é que você trabalha com isso. Só que, irmão, quando a gente fala isso tantas vezes, parece que a nossa identidade acaba se tornando quem nós somos. Você já percebeu que tem gente que tem um sentimento de inferioridade por causa daquilo que elas fazem? Tem gente que às vezes, quando se pergunta assim, o que é que você faz? Eu sou manicure. E você? Não, eu sou juiz federal. Tem gente que só de ouvir um diálogo assim já se sente desconfortável, porque acha que o fato de ser manicure torna ela alguém que é abaixo de quem é juiz federal, por exemplo. Eu tô te dando um exemplo para que você entenda aquilo que eu quero te dizer. A gente está num mundo em que sutilmente a sociedade e as circunstâncias tentam nos mostrar que nós somos aquilo que nós fazemos. Mas deixa eu te dizer uma coisa em nome de Jesus. Você carrega uma promessa. Você carrega uma promessa. E a reunião de hoje com você, que eu quero te ensinar, é que a promessa que você carrega, ela faz de você alguém que está gerando algo. Mas isso que você está gerando, essa promessa que você carrega, não é vinculada ao que você faz, mas quem você é. E quem você é, muitas vezes, não é determinado por aquilo que você faz. A minha filha, o fato de ela nascer, torna ela minha filha. Ela não precisou obedecer, ela não precisou trabalhar, ela não precisou cumprir meta, ela não precisou fazer absolutamente nada. Ela simplesmente é minha filha porque ela nasceu minha filha. Então, quando Deus te dá um novo nascimento, Ele quer te mostrar que agora tudo aquilo que você vai viver não é por aquilo que você faz, mas é porque você nasceu de novo. Porque agora existe um nascimento novo que te faz ser alguém que Deus quer que você seja. Onde eu quero chegar com isso? Que muitas vezes nós estamos buscando algo. E nessa busca de algo a gente começa a trabalhar, a gente começa a se esforçar, a imprimir esforço. E, irmão, a gente está numa sociedade que essa sociedade nos leva a viver coisas baseadas naquilo que nós fazemos. Eu sou aquilo que eu faço. Não. Tira da tua cabeça que você é aquilo que você faz. Tem muita gente que está com problemas emocionais, problemas espirituais, problemas de autoestima, porque elas olham para aquilo que fazem e não conseguem ver valor. Quer ver uma coisa, irmão? Tem gente que fala assim: o que você é? Não, eu sou do lar. Irmão, posso te dizer uma coisa? Meu ponto de vista isso aqui, tá? Isso aqui é meu ponto de vista que eu estou falando aqui agora. A gente tá falando na internet e tem esse negócio. Tem que deixar isso claro. Não existe profissão mais linda, para mim, do que ser do lar. Por que você fala isso, pastor? Porque é a oportunidade que você tem de criar os seus filhos. A gente tá num mundo que parece que ser independente é o destino que nós temos que viver. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você foi criado para depender de Deus. Você foi criado para depender. E essa dependência faz parte de quem você é. Você pode correr, se esforçar, você pode dar o melhor de si para ser independente, mas uma hora ou outra você vai sentir a saudade de depender, seja de Deus,
seja de um parceiro que soma com você, que te ajuda. Ele depende de você e você depende dele. Porque é assim que as coisas funcionam. O teu filho, quando nasce, depende de você. Você dependeu de alguém quando nasceu. Então, a dependência, ela faz parte do ser humano. A dependência faz parte da criação do ser humano. E a gente vive num mundo que quer tornar as pessoas cada vez mais independentes umas das outras. Eu não preciso de você. E aí os relacionamentos se tornam mais frágeis. Os relacionamentos se tornam mais simplórios. É tudo muito raso. Ninguém quer ter um compromisso. Ninguém quer lutar por algo. Ninguém quer lutar por um relacionamento. Não, eu quero ter o melhor do relacionamento e o pior eu deixo para outra pessoa. Eu quero estar com uma pessoa, eu quero ter o prazer que eu posso ter com aquela pessoa e tchau. É assim que as pessoas hoje vivem, por causa dessa mentalidade que aos poucos vai desvinculando você da ideia de ser dependente, ser autossuficiente, desvincula você dessa necessidade de precisar das pessoas. Irmão, quantas vezes a gente já não passou por dificuldades na vida e aquilo que a gente mais pensa é: eu vou crescer para não precisar depender de ninguém. Eu vou melhorar, eu vou avançar, eu vou prosperar para lá na frente não precisar depender de ninguém. Quantas vezes a gente não pensou isso? Eu já pensei isso, tá? Eu já pensei isso. Se você não consegue falar isso em voz alta, eu falo. Eu já falei isso. Eu vou crescer, eu vou conseguir isso, vou conseguir aquilo para não depender de A, B ou C. Para não ser humilhado. Quantos de vocês já não pensaram assim? Agora, posso te dizer uma coisa? Os homens não possuem capacidade para te humilhar. Os homens não possuem capacidade para te humilhar. Escuta isso que eu estou te falando. Os homens não possuem capacidade para te humilhar. Pastor, por que o senhor fala isso? Porque antes dos homens humilharem você, você já se humilhou para Deus. Você já está no pó. Você já foi no cemitério? Já falei isso para vocês antes. Você já foi no cemitério? Pois bem, experimenta chegar no cemitério, diante de uma lápide, e chamar aquela pessoa de tudo que você acha que é ruim. Você é feio, você é irresponsável, você não é isso, você é aquilo. Eu quero ver se ele vai se levantar de lá só para brigar contigo. Chega em alguém que você viu que tá cheio de egos e de traumas. Fala que ela é feia. Sabe o que ela faz? Ela entra em depressão mais ainda. O que eu quero te dizer com isso? Quanto mais vivo você está, mais fácil vai ser das pessoas, das circunstâncias atingirem você. Então, se eu chego para uma pessoa que ela já é depressiva, que ela já tem essas características negativas, eu lanço uma palavra negativa para ela, eu já estou terminando de enterrar ela. Por quê? Porque ela está tão afetada por isso, ela está tão afetada que uma gota d'água já é suficiente para ela desmoronar completamente. Então, onde eu quero chegar com isso? Às vezes a gente está vivo demais. Nós carregamos uma promessa, querido, e para carregar uma promessa a gente tem que morrer primeiro. Quando a gente morre e a gente vive novamente em Cristo, carregar uma promessa é algo natural. Guarda isso. Quando eu morro em Cristo e ressuscito juntamente com Ele, carregar uma promessa se torna natural. Porque agora as promessas estão me acompanhando por quem eu sou, não pelo que eu faço. Eu faço o que preciso fazer, dou o meu melhor, mas eu entendo que aquilo que eu estou fazendo é para alcançar um objetivo, não é para determinar a minha identidade, porque a minha identidade já foi determinada por Jesus naquela cruz. Agora, eu faço o que faço porque preciso fazer. Ponto. Quando você entender isso, você vai começar a gerar algo da parte do Senhor em você. Você vai começar a gerar algo de forma leve. Não importa o que as pessoas falam, não importa o que os inimigos tramam contra você, não importa as circunstâncias que você passa, você permanecerá. Por que você fala isso com tanta convicção, pastor? Porque você morreu para o mundo.
Você morreu para as circunstâncias, você morreu para si mesmo. E um morto não tem problema de autoestima. O morto não tem problema de ser atingido no seu ego. O morto não tem ego, irmão. Eu acho que muitas vezes a gente está vivo demais. Quando você está no pó com Deus, quando você mesmo se humilha para Deus, as pessoas não conseguem mais humilhar você. Você está entendendo isso? E muitas vezes tem gente que está perdendo aquilo que Deus quer colocar na vida daquela pessoa porque ela está se deixando ser afetada. Ela está com um teto de vidro que qualquer coisa que as pessoas façam contra ela está atingindo, está doendo, está machucando. Mas por quê? A pessoa fala que você não é capaz, a pessoa fala que você não carrega algo, a pessoa fala isso, a pessoa fala aquilo. Mas quem disse que ela tem a palavra final? Quem disse que ela tem a palavra final? Quem disse? Você está entendendo? Quem disse que aquelas pessoas que duvidaram de você têm a palavra final? Quem disse que aquelas pessoas que um dia lançaram uma maldição sobre você possuem o poder necessário para fazer isso? Quem disse que uma palavra negativa sobre a tua vida determinaria o seu futuro? Quem falou isso para você, irmão? Porque não é aquilo que falam, é quem fala. Presta atenção nisso. Seja para crítica, ou seja para elogios, críticas construtivas, que são um conselho de sabedoria. Antes de você ouvir algo, descubra quem está falando. Guarda isso. Antes de você ouvir algo, perceba quem está falando. Porque a partir do momento que você perceber quem está falando, você vai descobrir o teor da mensagem. Quer ver uma coisa? Se você perceber que na tua mente as vozes das tuas inseguranças estão falando, você vai chegar à conclusão de que você vai desmotivar, porque você vai sempre se sentir aquém daquilo que Deus quer te dar. Da mesma forma, são o inimigo colocando palavras na tua mente, dúvidas. Sabe o que vai acontecer? Você vai, poxa, é o inimigo, entendi, ele vai colocar dúvidas no meu coração. Mas quando vier o Senhor, o Espírito Santo falando para você, irmão, não há absolutamente nada, nem ninguém que pode te encorajar, te fortalecer, restaurar as tuas forças como Deus. Então, em nome de Jesus, tem gente carregando uma promessa, mas perdendo a oportunidade de viver algo novo da parte do Senhor, porque está se deixando levar, está se deixando ser atingido, porque ainda está vivo demais. Querido, nada daquilo que as pessoas... Eu falo isso. Nada daquilo que as pessoas fazem contra você é maior do que aquilo que Deus já fez por você naquela cruz. Então, em nome de Jesus, você carrega uma promessa. Isabel era estéril. Isabel não era capaz de carregar nada. Mas Deus escolheu ela, porque sabia da resiliência dela. Sabia que, na hora certa, ela estaria posicionada diante de todos. Não concordavam com o nome, mas ela disse, não, ele vai carregar o nome, porque quem me deu esse filho não foi eu, não foi o meu marido, quem me deu esse filho foi Deus. Então, diante disso, eu vou viver aquilo que Deus me disse que eu viveria. Eu vou colocar o nome na promessa que Deus me deu. O nome, quem deu foi Ele, então eu vou ser fiel com aquilo que Deus me disse para ser. Essa fidelidade, irmão, para com Deus, a obediência te protege. Porque você entende que aquilo que você carrega foi gerado por mais que você um dia foi diagnosticada com um ventre estéril. Deus disse, a palavra última não é dos homens. A palavra última é minha. A última palavra é minha, não é de ninguém. É minha. Então eu tô aqui, irmão, nessa manhã para te dizer que a última palavra é do Senhor. Tem gente que tá desmotivada porque recebeu uma palavra nessa semana passada. Tem gente que tá com o emocional abatido porque recebeu uma palavra, seja uma notícia negativa, seja uma dúvida, seja alguém que está trazendo peso para a tua vida de alguma forma. Mas deixa eu te falar um negócio. Existe uma palavra que o Senhor, nosso Deus, lançou sobre você. E eu declaro em nome de Jesus que todo ventre estéril agora volte a trazer vida. Todo ventre estéril agora tenha vida. Eu declaro em nome de Jesus que todas as áreas estéreis da tua vida agora tenham capacidade de gerar
Eu declaro sobre você agora. Tudo aquilo que um dia o inimigo tirou a capacidade de trazer vida, eu declaro sobre você nessa manhã que tenha vida e vida em abundância, porque a última palavra não vem do inimigo, a última palavra não vem dos nossos adversários, a última palavra não vem daqueles que se colocam contra nós, a última palavra vem do nosso Deus. E o nosso Deus que nos garante viver aquilo que Ele nos prometeu. Irmão, você não deve satisfação para quem Deus não deu informação. Eu vou repetir isso. Você não deve satisfação para quem Deus não deu informação. Se Deus não disse para certas pessoas, se Deus não disse aquilo que faria, Ele disse para você, você não deve satisfação para ninguém que não seja Deus. Então, guarde isso. Se Deus falou algo para você, vai também falar algo para o seu esposo. Se Deus falou algo para você, também vai falar algo para sua esposa. Quem carregava a promessa era Isabel. Zacarias sabia disso também. Quando nós casamos, nós nos tornamos uma pessoa só. Então, se Deus fala comigo, fala com a minha esposa também, porque o mesmo Deus que habita em mim, habita nela também. Então, proteja a sua casa. Cuidado com os amigos que entram, que você compartilha os seus sonhos. Cuidado com as pessoas que você encontra e você compartilha aquilo que Deus te disse. Cuidado, porque às vezes você está entregando informações, criando inimigos que só apareceriam lá na frente. Porque tem gente, irmão, que enquanto você tá mal, enquanto você tá no mesmo nível que ele tá tudo bem com você. Mas a partir do momento que ele vê que você está crescendo, aí ele começa a revelar um lado que ainda não havia revelado para você. Então, cuidado. Os bons amigos celebram. Os bons amigos celebram. Mas eu posso te dizer, se você ainda não tem bons amigos, se você não sabe como identificar bons amigos, teste-os. Teste seus amigos. Sabe? O teste, ele vai provar quem realmente é de verdade. Muitas pessoas novas que entram na minha vida, eu testo elas. Eu não sei o caráter. Eu não sei o que elas carregam. Eu não sei qual a intenção delas. Por que eu vou colocar uma confiança plena numa pessoa que eu não conheço? A palavra nos ensina, maldito é o homem que confia no outro. Mas ela também nos diz que existem amigos mais chegados que irmãos. Olha que doido isso. Então, se eu tenho essa capacidade de confiar e essa confiança pode me trazer maldição, do outro lado, eu também tenho amigos que são mais chegados do que irmãos, duas coisas podem acontecer, irmão. Ou eu sou insensato para confiar em quem eu não conheço, ou eu sou sábio para identificar aquelas pessoas que têm a capacidade de serem amigos mais chegados do que irmãos. Você entendeu isso? O sábio vai discernir aquilo que é bom. O sábio vai discernir. E o sábio tem sabedoria. Aquele que busca sabedoria da parte do Senhor, Deus dá a ele. Então guarda isso, porque tem gente que está precisando cuidar das amizades. Tem gente que está precisando cuidar daquilo que está falando para os outros. Irmão, você está gerando, está no tempo de gerar. Zacarias só voltou a falar quando o menino nasceu e estava dando um nome. O nome dele é João. Tem gente que está precisando fazer silêncio e falar só na hora que precisa falar. Irmão, em nome de Jesus, você carrega uma promessa. Eu estou aqui nessa manhã para te encorajar. Você carrega uma promessa. Você carrega algo da parte do Senhor. E esse algo da parte do Senhor é o que vai fazer toda a diferença na tua vida. Mas até que essa promessa amadureça e chegue no tempo certo, pare de falar abobrinha. Pare de falar. Amém? Não se esqueça. A última palavra vem do Senhor. A última palavra vem do Senhor. Meu Deus do céu, hoje eu falei igualzinho o homem da cobra. Se você puder, fecha teus olhos em nome de Jesus, eu quero orar por você. Pai, obrigado por esse momento, Jesus. Obrigado, Pai, porque grandes coisas o Senhor fez e fará na nossa vida. Obrigado, Pai, porque eu creio nos teus ensinamentos. Pai, eu te oro, te agradeço, Senhor, por cada vida aqui, por cada lar. Eu te agradeço por cada pessoa que se colocou hoje, Pai, para ser edificado, para ser abençoado. Aquele que se colocou, Pai, na condição de viver o novo. Eu te oro, Senhor, eu te agradeço. Para que o Senhor cuide, para que o Senhor dê direção, para que o Senhor dê sabedoria para eles. Pai, os abençoa, os livra, Senhor, nessa semana. Para que seja uma semana mais que abençoada, para que seja uma semana de crescimento, uma semana de avanço.
Uma semana que o Senhor fará toda a diferença na vida deles. Eu te oro, Pai, te agradeço, porque creio que o Senhor ouve as nossas orações. Pai, em nome de Jesus, nos livra, Senhor, nos guarda debaixo dos teus cuidados. Abençoa cada família nessa manhã, Senhor, de forma grandiosa, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus.